Muito bem, pessoal, boa noite. Tô vendo aí que algumas pessoas já entraram. A Dilma, seja bem-vinda, Dilma. Vou chamar aqui a Mônica para a gente poder conversar. O combinado foi esse, né? Agora. Boa noite, Lili. Seja bem-vinda. A Mônica Oi, Escondendo. Tudo bem, Mônica? tudo bem, Patrick? Boa noite, boa noite. Legal. Bom, então, como nosso combinado, né? A gente prometeu para o pessoal que a gente estaria aqui hoje. E aqui estamos nós, né? Esgadíssimos. Vamos ver se a conexão ajuda a gente aqui, né? Aqui Bom, parece que o negócio tá bom. tem algumas pessoas que entraram. Poetrícia, é isso? Oi, Poetrícia, seja bem-vinda. Bom, Mônica, então, vamos lá, né? Vamos fazer Vamos. só uma pequena introdução aqui. Quero dar boa noite para o Lucas, que acabou de entrar também. Suzete, seja Suzete, bem-vinda. Bom, muito enquanto o legal. pessoal vai entrando, Mônica, o nosso assunto de hoje, mas primeiro, antes, eu quero até agradecer, né, por você ter topado aí a gente poder fazer essa live junto hoje. É um prazer. E eu acredito que a gente vai poder aprender muita coisa boa, né, com Com essa certeza. live. Então, mas se apresenta pra gente. Eu quero que você se apresente primeiro, depois eu falo um pouquinho de mim. Legal. Fala um pouquinho de você, né, do seu trabalho. Eu acho que é legal para o pessoal ir conhecendo um pouco mais, né? Tá, legal. Boa noite a todos que estão aí, que estão entrando. Boa noite, meu nome é Mônica, para quem não me conhece, eu sou mentora do projeto Papo Reto e eu trabalho como psicanalista, trabalho com consultório de família, lido com muitas pessoas que têm dificuldade com autoestima ou falta de autoestima, pessoas que já tiveram muitos traumas na vida, né? Para os traumas existem vários nomes hoje, mas enfim, o meu trabalho é com pessoas e eu amo o meu trabalho, adoro pessoas, adoro fazer o que eu faço. E fico em campo também, além de trabalhar em consultório, eu trabalho por aí, né? Eu vou para São Paulo, atendo em São Paulo, às vezes vou para outras cidades para atender famílias, fazer mediação de conflito. Então, no geral, é isso. E eu tenho aprendido muito com essa experiência aí, com pessoas, na verdade. E faz alguns anos, né, Mônica, que você já faz esse trabalho. É, você e o bacana é que você trabalha com pessoas não só aqui do estado de São Paulo, né, mas de outros estados e também de fora do país, né? Isso é Sim, legal. Então é bacana porque esse trabalho, imagino que depois que a internet ela facilitou também um pouco esse caminho, né, para a gente poder verdade. ter esse contato com as pessoas, né? Verdade, é isso mesmo. E você sabe que eu falo pouco sobre isso, que a gente vai se habituando a fazer, a trabalhar com isso, e para muitas pessoas é assim, é quase surreal falar dos atendimentos à distância. E principalmente com pessoas assim, eu atendo pessoas no Japão, já estava atendendo assim vários, 5 ou 6 países fora, e com um fuso horário bastante diferente daqui, e pessoas que eu não conheço, muita gente que eu não conheço, e assim, vale super a pena, funciona. Às vezes a gente sente falta, é claro, do abraço no final, né? Mas tem sido uma experiência bem bacana essa de atender à distância, online. Tem sido bem legal mesmo. Legal. Bom, eu vou me apresentar rapidamente, aí a gente já entra no assunto, então, tudo bem? Ok, demorou. Bom, eu sou o Patrick Santana, eu também sou terapeuta, né? Sou psicólogo, e eu também trabalho com muitas pessoas que procuram o meu trabalho para resgatar a autoestima, quando a gente fala de autoestima, né? A gente sabe que é algo que tem a ver com todo ser humano, né? Então, e é um prazer muito grande quando a gente vê esse resultado na vida das pessoas.
Então, eu costumo dizer que eu sou um apaixonado pelo ser humano para ajudar essas pessoas a terem resultados melhores na sua vida, né? Sim, muito Mas vamos legal. lá então, Tony. Vamos para o que Vamos, interessa, né? O vamos, vamos, assunto vamos. de hoje, o assunto é escolhas. E quando a gente fala sobre a questão da escolha, eu queria fazer uma pequena introdução e depois, se você quiser pegar desse ponto que eu vou colocar, ou se você Tá, quiser entrar no outro ponto, né? Mas a gente vai legal. ficar girando em torno dessa questão da escolha. Fazer escolhas é o mesmo que tomar decisões, né? Então, e a gente sabe que quando a gente faz uma escolha, toda escolha ela tem o ganho, né? E a escolha ela tem a perda também, né? Então, eu sei que você tem alguma coisa aí já preparada para comentar. Então, eu queria que você desse aí continuidade, falasse um Aham. pouquinho sobre a importância da escolha, né? Porque a escolha a gente está o tempo todo fazendo. A gente acorda fazendo escolhas e vai dormir fazendo escolhas. Então, fala pra gente um pouquinho aí sobre esse assunto, né? Para a gente poder ir explorando aqui, né? Tá, legal. Eu adoro falar desse assunto porque ele é muito abrangente, né? E assim, isso dá muito o que falar, falar de escolha. Eu tenho um público do meu trabalho que é muito assim, que eu tenho um público que gira em torno de problemas de álcool e droga, e que por conta disso, essas pessoas já tomaram muitas decisões impulsivas. E o que a gente chama de decisões insanas, escolhas insanas, que não deixa de ser uma escolha, mas é insano. E aí, às vezes as pessoas falam assim, não, eu sabia o que estava fazendo sim. E isso gera mais culpa e mais falta de auto-perdão e da pessoa poder se entender, né? Eu estou indo direto nesse ponto, porque a gente vai abrindo aí as vertentes para falar desse assunto. Então, o que acontece? Fazer escolha é um planejamento, exige que eu planeje, que eu me organize para decidir alguma coisa, qualquer coisa, uma viagem, um relacionamento, uma compra, qualquer coisa, eu preciso de planejamento. E quando eu não planejo, vai ser impulsivo. E toda decisão que a hora que eu vejo eu já fiz, ela geralmente não é saudável. Geralmente não, eu posso dizer que não é saudável. Porque todas as pessoas que eu percebo arrependidas na vida por coisas que já fizeram, fizeram assim, sem pensar, sem escolher, sem planejar, entendeu? E isso a gente pode falar em relação a tudo na vida, relacionamento, namoro. A hora que eu vi, já tinha ficado com o cara. A hora que eu vi, eu casei. A hora que eu vi, eu estava grávida. A hora que eu vi, estava morando num outro lugar. A hora que eu vi, eu estava trabalhando num lugar que eu não gosto, que eu não conheço, que eu não me identifico. A hora que eu vi, eu saí do emprego. Todas as coisas que a gente faz, a hora que vê, já fez, é impulsivo. Às vezes insano. Então, o que eu quero dizer com essa fala dessas pessoas aí que me dizem, Mônica, eu sabia o que eu estava fazendo, é que mesmo parecendo lúcido, mesmo sendo uma decisão assim, vou fazer e dane-se, não é saudável e não sabia o que estava fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo quando eu estou planejando, quando eu estou me organizando, quando eu ponho na ponta do lápis, né? Se eu vou fazer uma viagem, onde eu vou, quanto tempo eu vou ficar fora, quem vai ficar no meu lugar, quanto eu vou gastar. E por aí vai, todos os detalhes. Isso é um planejamento, né? Eu não posso sair do nada e falar, estou pegando o avião, estou indo, sei lá, para Nova York. Não dá para fazer isso. Eu preciso de planejamento. Então, as pessoas que tomam decisões impulsivas, elas estão sempre se arrependendo por falta de planejamento e se culpam depois por conta disso. E não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? Decisão implica em planejamento. Então, se não houve, não foi uma escolha. Não foi uma escolha consciente. Pode falar daí, Patrick. Tá, e aí, o que você falou faz todo sentido, porque quando a gente fala desse planejamento, né, vamos entender para o pessoal poder conseguir entender o que a gente está querendo colocar.
Esse planejamento nada mais é do que eu pensar, eu vou tomar uma decisão, eu vou fazer uma escolha. Quando se trata de uma escolha que é muito significativa, muito importante, é fundamental que a gente tenha em mente duas coisas importantes. Na verdade, uma coisa importante, porque a outra a gente já tem. Que é o quê? O que eu vou ganhar. Né? Então, Exato. que nem você usou aí a questão do relacionamento. Eu vou entrar num relacionamento, por quê? Porque eu gostei daquela pessoa, porque eu achei aquela pessoa interessante, porque aquela pessoa ela vai me dar carinho, ela vai me dar amor. E aí, a gente não pensa no que nós vamos perder. Então, eu acho que esse ponto, ele é um ponto muito importante e que a gente quase que não leva em consideração. Então, por exemplo, eu vou fazer uma viagem, né? E nessa viagem eu vou comprar algumas coisas, nessa viagem eu vou fazer por tal caminho, mas o que eu vou perder fazendo essa escolha? Né? Então eu preciso pensar, por exemplo, usando um exemplo assim, bem simples mesmo. Sim. Eu vou perder, porque dependendo do tempo que eu estiver lá, eu não vou poder ficar no conforto da minha casa. Eu não vou poder, por exemplo, levar uma pessoa que eu gostaria de estar levando. Né? Talvez eu possa levar, vamos supor, a pessoa que é casada, ela vai poder levar a esposa ou talvez o marido, mas eu penso que isso eu estou usando um exemplo bem simples, mas todo momento que a gente vai tomar uma decisão, se a gente puder parar e pensar assim, bom, eu estou fazendo essa escolha, o que eu estou ganhando? O que eu estou perdendo? Por exemplo, eu vou comprar um carro, né? Sim. O que eu vou ganhar? Eu vou ganhar o carro. E o que eu vou perder? Eu vou perder dinheiro, né? Entre aspas, usando... Né? E será que isso não vai me fazer falta depois, né? Então, esse é um ponto que eu costumo dizer o seguinte, se você não estiver preparado para poder perder dentro de uma escolha, isso é um sinal de que falta amadurecimento. Eu acho que é um sinal de não maturidade. Eu acho que um sinal de maturidade é quando a gente está preparado para ganhar e para perder. É isso mesmo, eu concordo com isso, de verdade. E assim... quantas vezes, né, falando de coisas simples, por exemplo, todas as vezes que eu saio de casa com pressa, atrasada, é só me examinar logo depois. Eu esqueci alguma coisa, entendeu? E eu vou esquecer coisa importante, porque houve uma decisão rápida de sair. Vamos. Então eu vou esquecer coisas importantes. Talvez eu não esqueça o celular, porque é uma coisa que está com a gente o tempo todo, né? Mas geralmente eu esqueço e eu percebo, eu sempre reafirmo isso e lembro desse detalhe, o impulso de sair correndo, o impulso do atraso, o impulso de não pensar o que eu preciso levar para esse lugar que eu estou indo. Isso é uma organização, entendeu? Então, por isso que eu falo assim, que todas as vezes que a gente toma a decisão impulsiva, vai ter depois um arrependimento, entendeu? Porque não foi organizado. Então, assim, para poder tomar uma decisão, fazer uma escolha saudável, planejada, eu preciso ter maturidade, como você falou, e confiança. Confiança de que se eu colocar uma pessoa, por exemplo, para pensar comigo nesse planejamento, dependendo do meu plano, eu não vou perder se eu colocar uma outra cabeça para pensar comigo. Porque talvez a minha seja limitada para enxergar algumas coisas que o outro pode me ajudar. Então, confiança, porque pode ver, a vontade própria, muitas vezes, ela é muito egocêntrica, né? Vou fazer e dane-se, vou gastar, o dinheiro é meu e acabou. E eu não considero a necessidade dos outros. E até a minha própria depois. Eu posso ter uma consequência negativa grave logo depois que eu tomo uma decisão assim, impulsiva, e porque não pensei. Então, é muito imaturo isso. É imaturo, é intolerante, né? Então isso faz sentido sim. Vale a pena sempre pensar antes de fazer qualquer coisa. E outra coisa importante que vale a pena a gente refletir também, é que muitas vezes quando a gente vai tomar uma decisão, fazer uma escolha, a gente costuma ir pelo caminho que é mais familiar, né? O caminho que é familiar é o caminho que a gente se sente mais seguro, né? Um caminho que traz mais estabilidade para a gente. Por quê? Sim. Porque se eu tomo uma decisão e der alguma coisa errada, eu estou num caminho já conhecido, né?
Só que aí vem a outra questão. Muitas pessoas, né? Eu quero dar as boas-vindas para o pessoal que está entrando agora também. A Thaís entrou aí, Ricardo, Oi, Thaís, né? O Joelson, Ricardo. Cleison. Sejam bem-vindos, viu, pessoal? O assunto nosso é escolhas, tá? Então, o que eu queria colocar, Mônica, para a gente pensar, é que, na maioria das vezes, a gente deixa de fazer uma escolha por um caminho que a gente vê que não é um caminho seguro, não é um caminho que traz estabilidade, não é um Sim. caminho que traz segurança, mas não é porque ele é um caminho inseguro, porque não traz segurança, Isso. que eu não posso tomar aquela decisão e fazer aquela escolha. Exato. Né? Porque muitas vezes a gente vai descobrir coisas novas, a gente vai descobrir coisas que a gente não tinha acesso até então, justamente por tomar uma decisão, fazer uma escolha, por um caminho que todo mundo ao nosso redor olha e fala assim, não, você é louco, se você for por aí, você não. Só que você está vendo que é uma oportunidade, que às vezes as outras pessoas não conseguem enxergar. Né? E às vezes é ali naquele caminho que não é um caminho conhecido, não é um caminho seguro, não tem estabilidade, não tem segurança nenhuma, entre aspas. Isso. Mas é justamente ali que eu vou conseguir crescer, né? Que eu vou aprender, que eu vou amadurecer mais na vida. Sim. Né? Sim, isso mesmo. E pegando um gancho nisso que você falou, às vezes fazer uma escolha exige que eu não ouça ninguém, porque quando se trata de mudança de vida, mudança de padrão de comportamento, por exemplo, às vezes eu posso estar indo por um caminho e todo mundo no caminho contrário. Eu posso estar rio acima, todo mundo rio abaixo, e eu estou rio acima sem boia, como diz uma pessoa. E isso é uma coisa, né? De que às vezes eu preciso tomar decisão e confiar na minha capacidade eu preciso assumir a minha decisão. É bastante interessante. É que tem pessoas que não sabem que não decidir nada já é uma decisão, né? E que, por exemplo, num relacionamento, que não dão conta de terminar um relacionamento, por exemplo, e que fazem tem toda uma estratégia para provocar uma situação para que o outro precisa decidir o término, ou seja lá o que for, num relacionamento. Entendeu? Por conta de não poder bancar a decisão tomada, não poder bancar a decisão, entendeu? E isso é uma coisa, né? E outra coisa que eu queria que você falasse também junto comigo aí é sobre o lance do cônjuge, que diz assim, né? Por exemplo, como a gente trata de muitas pessoas que trazem as suas histórias passadas na sessão de terapia, e eu poderia ter feito diferente. Eu tinha uma escolha, eu poderia ter feito. E quando a gente vai examinar essa história junto com essa pessoa, é muito claro que ela não tinha escolha, né? Não tinha outra, não tinha uma opção. Que a opção era aquela que ela tomou tipos de situações. A gente pode falar de mãe com filho que não conseguiu cuidar do filho. Quantas mães eu conheço que deixou com alguém ou nunca mais viu e que não se perdoa por conta disso. Eu não estou aqui dizendo que está certo ou que está errado o que ela fez. Eu estou falando sobre as circunstâncias, de examinar as circunstâncias de forma racional e perceber que realmente não tinha outro jeito a não ser aquilo. Entendeu? Que com a cabeça que eu tinha, no momento que eu estava, eu não tinha condição de ter outra escolha. E isso tem a ver com condicionamento, né? Que eu queria que a gente falasse um pouco mais disso daí, que acho que é interessante. Você tocou num assunto muito importante, que é o que a gente está falando. Cada vez, quando eu não tomo decisão nenhuma, quando eu não escolho nada, isso referindo-se a tudo. Se você está no centro da cidade, andando com uma pessoa, e de repente dá o horário do almoço, você e ela está com fome, né? Vamos usar essa comparação. E aí você fala assim, onde que você gostaria de almoçar? E aí a pessoa fala assim, não, para mim tanto faz, né? Onde você escolher, para mim tanto faz.
E aí você fala, não, porque eu tenho interesse em ir no lugar X, né? Mas se você tiver outra intenção de ir em outro lugar, não tem problema, a gente pode ir em outro lugar, né? A gente vê como que é e a gente decide junto. E aí a pessoa fala assim, não, não, o que você decidir está decidido. E aí você fala, não, então tudo bem, vamos no restaurante X. E aí chega no restaurante X, a pessoa, ela não gosta da comida. Ela não gosta da comida, não gosta do atendimento, não gosta do lugar, não gosta de nada, né? Nem do preço. Isso Vamos pensar assim. E mesmo. aí a pessoa, ela vai falar assim, nossa, eu não gostei de ter vindo aqui. E ela fica com raiva, chateada. A questão é de quem é a culpa. A culpa, né? É difícil a gente pensar quanto à questão da culpa, né? Mas quem que cometeu o erro aí? A pessoa que falou, não, o que você decidir está decidido. Exatamente. Então, uma coisa que eu queria deixar bem clara aqui para a gente poder pensar, eu acho que isso aqui é para dar um start, porque eu acho que dessa live a gente tem que levar algumas questões para a gente pensar. E a primeira questão é, a partir do momento que eu tenho a oportunidade de tomar uma decisão e eu não tomo essa decisão, eu não posso responsabilizar ninguém mais. Exatamente. Porque eu deixei que o outro fizesse do jeito que ele achava melhor. É isso. Então, quando eu isento a minha oportunidade de tomar uma decisão, eu não posso jogar essa responsabilidade no outro. Exatamente. Então eu tenho que pensar assim, não, é que eu permiti que você escolhesse esse lugar. Eu permiti que você fizesse desse jeito. Então eu não posso fazer nada. Sim. Né? Então, se a pessoa, é que nem você falou, ela tem que tomar uma decisão numa situação onde ela era tudo que ela tinha para fazer era aquilo, né? O que muitas mães falam, eu não tinha outra opção. Sim. Eu tive que deixar o meu filho, a minha filha, com a minha tia, com a minha irmã, né? Isso. Só que hoje eu não faria uma coisa dessa. E sim, é claro que ela não faria, porque o que ela tinha de ferramenta para tomar aquela decisão era aquilo lá. Né? Então ela tomou alguma decisão, tomou alguma medida. Então, Mônica, eu acho que uma coisa que vem junto da escolha que a gente faz, muitas vezes, principalmente quando a gente não está preparado para tomar aquela decisão, fazer aquela escolha, é a culpa. Exatamente. Né? É o sentimento de culpa. Então eu penso que o sentimento de culpa, ele é algo assim que fere, que machuca, mas é ele que nos faz amadurecer. Sim. Quando a gente escolhe, mesmo errando, mas a gente assume a responsabilidade por aquela escolha, isso é maturidade. Isso é crescimento. Exatamente. O que acontece? Olha só. E isso tem a ver com limite, né? Isso que você falou aí. Não escolher tem a ver com também não colocar limite. Quem é que decide sobre mim? Por exemplo, tem pessoas que fazem assim, ó. Eu tô confusa com um relacionamento, se eu fico ou não com aquela pessoa. Eu gosto dele, tal, mas ele, sei lá, é comprometido com outra. E aí a pessoa não decide que não é isso que ela quer para a vida dela. Aí ela diz assim, mas ele quer ficar comigo. Então, assim, quem é que está decidindo sobre você? É muito legal isso, sabia? Quem é que decide sobre você? Eu não gosto de comer comida japonesa. Eu adoro comida japonesa, mas vou dar um exemplo que eu não gosto, tá? Eu não gosto de comer comida japonesa. Mas aí, se eu me coloco numa situação de fazer isso, e eu falo assim, não, eu comi... Quem é que decidiu? Quem é que decidiu para eu comer? O outro decidiu, não foi eu. Mas aí eu acumulo ressentimento pelo fato de não assumir responsabilidade pela minha decisão. Eu não decido. Eu não tenho autonomia, eu não uso da minha autonomia. Autonomia é essa que eu tenho sim, todo mundo tem, mas nem sabe que tem, né? E aí eu responsabilizo o outro. Então, assim, a culpa, na verdade, ela vai acabar inutilizando. Ela pode servir de ponto positivo, sim, mas é a responsabilidade, né, que faz a diferença. Quando eu assumo a responsabilidade de ter sido permissiva e não decidido, porque é 50% de cada um no relacionamento, seja ele qual for, então isso me permite ter a minha parte e deixar do outro com ele. Falando sobre o condicionamento que eu falei para você que queria falar, o que acontece? Eu acredito de verdade que a maioria dos problemas da humanidade se dá por conta do condicionamento.
da ideia, da crença limitante que as pessoas têm sobre si mesmas, sobre o mundo à sua volta, sobre as pessoas com quem elas se relacionam. E o condicionamento é a pessoa que vive de uma forma e que ela não conhece outra. Por exemplo, dá um exemplo aí, vai, uma pessoa talvez que seja vítima, né, muito vítima, refém das outras pessoas. Ela não sabe que ela pode se defender, ela não sabe que ela pode levantar a bandeira do não, ela não sabe que ela pode se posicionar. Então ela segue na vida sendo permissiva e fazendo coisas de acordo com o que os outros querem. Isso é condicionamento. Quando essa pessoa busca ajuda de alguma forma ou descobre que tem uma saída, uma quebra do lado dessa estrada aí, é a escolha que ela tem. Então ela não está mais condicionada. Eu estava até falando disso hoje, né, no grupo lá. Que assim, quando a gente fala do condicionamento, sobre ele, dependendo de qual... Quando eu falo do meu condicionamento, eu automaticamente não estou mais condicionada àquilo. Porque eu estou quebrando, isso está sendo dissolvido. Faz sentido isso para você? Quer falar um pouco sobre isso? É aquela questão, né? A gente nunca tem garantia da escolha que a gente vai fazer. Né? Então, eu penso assim que quando uma pessoa, quando nós vamos tomar decisão, né, a gente vai olhar a garantia, é aquilo que a gente comentou quase agora. A gente vai tentar ir pelo caminho que é mais seguro, mais cômodo. Sim. Mas, e aí vem a pergunta, né? Qual é a garantia que a vida me dá se eu for por esse caminho? E, na verdade, a vida ela não dá garantia nenhuma. Né? A vida ela não dá garantia nenhuma. Então, eu não tenho como eu falar que como que eu vou estar daqui 5 anos. Porque eu não sei se eu vou estar vivo daqui 5 anos. Né? Eu não sei. E é exatamente isso. Essa noção, né, que você colocou, que muitas vezes a gente não tem ela, né? Ela é uma noção que ela foge. Mas quando a gente começa a ter a capacidade, né, de pensar de que muita coisa que a gente faz não tem garantia nenhuma, isso é uma influência muito grande. Porque senão ninguém tem filhos, ninguém viaja, Exatamente. ninguém sai de casa, né? Então, na verdade, não há uma garantia daquilo que nós vamos ter fazendo tal escolha, né? Sim. Então, não sei se ajudou em alguma coisa, né? Não, é isso aí mesmo. O que acontece? Quando uma pessoa faz escolha, ela está correndo risco. A pessoa que não corre risco, ela não experimenta a coragem. A pessoa que se coloca em risco, que arrisca, que ousa, essa pessoa ela está sendo vulnerável. Ela tá se colocando de forma vulnerável. Mas vale muito mais a pena, acredito eu, porque eu também já fui uma pessoa que tive dificuldade de tomar decisões na minha vida, hoje não mais, mas assim, a vulnerabilidade é uma característica positiva de pessoas que se arriscam. Porque, assim, contrário do que é vulnerável, é a pessoa que não vai fazer, que não vai ter atitude nenhuma. A que está paralisada muitas vezes pelo medo, pela insegurança, por, sei lá, medo de ser aceita, de não ser aceita, medo do julgamento dos outros. Só que o vulnerável que arrisca, que mesmo quando ele erra, ele está ali ousando, ele está experimentando o que é ter coragem. O que a pessoa que não ousa nunca vai saber o que é. Então, não existe garantia mesmo. Às vezes, só experimentar como é que é ser corajoso, sabe? Mesmo errando, né? Mesmo errando. Então, você vê, a gente está falando de escolha, mas olha onde a gente vai parar. A gente vai falar de vulnerabilidade, a gente vai falar de coragem, de limite, de colocar limite dizendo, chega, eu decido, eu não quero. Né? Eu não quero isso, eu não quero nesse lugar, eu não quero essa pessoa, eu não quero estar na casa dessa pessoa, eu não quero essa pessoa na minha casa. Eu me coloco, eu preciso ter personalidade, e isso também faz parte da integridade. Porque uma pessoa que não faz escolha nenhuma, que personalidade ela tem?
Ela tem um sim. pouco da personalidade de cada um, de todo mundo, mas dela mesmo, não. O que, que é dela de fato? O que, que é característica dessa pessoa? Ela não sabe dizer. Por isso que tem muita gente que não consegue se definir. Entendeu? Porque não sabe. É o que ela vai falar, às vezes não é dela, é dos outros, é da mãe, do pai. Tem muita gente que faz escolhas, aliás, muito bem lembrado, tem muita gente que faz escolhas e a escolha não é dela, é da mãe, é do pai. A escolha de fazer uma faculdade, a escolha de ter um emprego, a escolha do que vai fazer na vida, de que tipo de namorada quer. Tem muita gente que escolhe namorada e namorado de acordo com o perfil que o pai e a mãe acredita. Entendeu? Para Que é agradar o pai e medo de mãe. não agradar, né? Exatamente, exatamente. Então, essas pessoas que fazem isso, geralmente são pessoas que não foram levadas, orientadas a ousar, a arriscar. Eu não posso tomar todas as decisões pelos meus filhos. Eu tenho filhos, né? Então, eu preciso que eles participem da tomada de decisão, daquilo que pertence a eles, daquilo que é pertinente a eles. Eu posso ajudar porque eu sou mãe, eu sou responsável, eu preciso orientar. Mas eu não posso fazer do meu jeito sem perguntar como que é isso para você. Sim. Porque eu quero dar autonomia, não quero um filho que não tenha personalidade própria. Eu quero um filho com autonomia, né? E isso é muito bacana, entendeu? Eu penso que, nossa, isso vai longe, né? Se a gente for falar dessas coisas todas. Você falando aí, Mônica, me fez lembrar. Eu quero só dar boa noite aqui pro pessoal, pra Vera. Pessoal, tá fazendo sentido para vocês essa nossa conversa? Eu vi aí que a Kellen, seja bem-vinda. Seja A bem-vinda, Lili colocou Lili. também. Obrigado aí, viu? Mônica, uma coisa assim que você falando me fez lembrar é assim, é que sempre quando eu vou atender uma pessoa, ou não precisa nem ser na hora do atendimento, mas quando a gente vai conversar com uma pessoa, e é uma pessoa que não... Perdão, você vê que é uma pessoa que ela tomaram as decisões por ela, né? Normalmente é uma pessoa que não se aventurou, né? Exatamente. Então, não tem graça nenhuma, você não tem história para contar quando você não arrisca. Quando Exato. você... e é o que eu acabei de dizer aqui, que eu tinha até colocado uma nota, né? Que quando a gente se deixa, a gente se dá a oportunidade de ser surpreendido pela vida, quando é que eu faço isso? Quando eu escolho, mesmo correndo o risco de não dar certo aquilo que eu estou querendo. Então, quando eu faço a minha escolha, quando eu tomo uma decisão, por mais que essa decisão venha me trazer algum tipo de sofrimento, mas eu estou crescendo, eu estou no caminho da maturidade, eu estou no caminho do crescimento. Então, a nossa ideia é que a gente cresça, né, nessa questão aí. Eu vi que travou aqui a sua tela, Mônica. Retorna, então, que eu vou tentar chamar ela novamente aqui. Deixa eu chamar ela de novo. Vamos ver se vai dar certo. Eu estava te ouvindo, mas deu uma perdidinha aqui. Pronto, voltou. Tá. Aqui o pessoal comentou um pouquinho, né? A Lili, né, faz muito sentido, estou identificando com minha situação. A Thaís, o elo de escolha vai além dos limites. Exatamente, Thaís. E então, Mônica, o que eu queria colocar quando né, eu não tenho filhos, mas quando o pai, ele permite que o filho tome algumas decisões, claro que dentro das condições daquele filho, né? Sim. Que ele faça algumas escolhas, permitir que ele se frustre, né? Mas na hora do momento da frustração, é importante que esse pai, que essa mãe, ou que a esposa ou o marido fique junto, né? Fique ali junto, mas sem aquele ar de culpar, mas trazer uma reflexão. E aí, como é que você achou? Você achou que essa foi a melhor escolha? Se fosse para tomar essa decisão novamente, você tomaria essa decisão? Você escolheria esse caminho novamente? Então, esse é um ponto que é muito importante. Quando eu não tomo nenhuma decisão, quando eu não faço escolha, eu deixo os outros fazer por mim, não vai ter graça a vida. Não tem graça nenhuma. Perde o brilho da vida. É verdade. Quando a gente perde a capacidade de escolher e deixa as pessoas tomarem decisões por nós em tudo, né? Exatamente. Em tudo. Então,
né? Não, é isso mesmo. E você sabe que, assim, o nosso trabalho, ele é um trabalho de orientação, né? De pessoas que querem ter habilidade de se relacionar, de ultrapassar determinadas situações na vida e tal. E o que acontece? Eu lido muito com pessoas que, com relação à relação sexo-afetiva, por exemplo, muitas pessoas não sabem como se portar. De verdade, não sabe como se portar em casa, não sabe como se comportar com o marido não sabe se comportar com a esposa, quando é a hora de falar sim, qual que é a hora de falar não, será que está certo, será que está errado? E isso vem de experiências de castração, muitas vezes, sabe? Por exemplo, as crianças, como a gente está falando, que não são ensinadas a tomar decisões, mesmo que elas errem por isso, ou cometam que tenham limitações por isso, a gente está ajudando essas crianças a serem castradas. Por exemplo, em relação à vida sexual, por exemplo, as pessoas que têm hoje meia idade foram geralmente criadas, educadas por pais também que foram limitados, bastante limitados nessa área da vida aí, tá? Então, existem muitas crenças relacionadas à sexualidade, por exemplo, que trouxeram mulheres que hoje são mulheres extremamente castradas com a sexualidade delas, os homens com a sexualidade deles, que não conseguem sequer falar do assunto por conta disso, entendeu? Não conseguem fazer escolhas e nem saber se tem alguma escolha em si mesmo, porque não sabe se examinar, e isso é castração, sabe? Mas essa castração não veio de si mesmo, e aí gera culpa. E sabe uma coisa que eu quero falar, que muita gente não sabe? Que isso é doente. Isso é doente. Isso não é saudável. Isso não é maneira de viver. Isso não são por coisas assim que muita gente busca ajuda terapêutica. E você sabe disso, né? Porque você também lida com pessoas assim. E tem muitas pessoas que acreditam que o que leva uma pessoa a buscar terapia, por exemplo, é estar à beira do surto, da loucura. E não é. Esse tipo de coisa, por exemplo, impede uma pessoa de ser feliz no casamento. Impede uma pessoa de ter uma boa orientação como mãe. Entendeu? Então, isso tudo, essa coisa de fazer escolhas, abrange todo o movimento da vida. Todos os dias a gente tem que fazer escolha. Todos os dias a gente é obrigado a tomar decisão, né? Seja lá com o que for. Tomar decisão se eu vou xingar ou não, se eu vou mandar essa pessoa para algum lugar, se eu não vou, se eu vou ficar quieta. Entendeu? Vários tipos de decisão. O que eu vou comer, se eu não vou comer, né? Porque assim, eu tô falando isso porque tem muita gente que também engole muita coisa porque tomou a decisão de não ser agressivo, mas de vez em quando dá na lata de alguém falar umas boas verdades, faz um bem danado, né? Faz um bem danado. Tem gente que experimenta isso e que sabe do que eu tô falando. Não é verdade? Exatamente. E é legal dentro dessa relação que você fala aí, a gente, os pais, né? Eu sempre falo, né, que é importante que os pais dê aquelas cutucadas, né? Por exemplo, eu não queria vir, então você veio porque você quis. Eu te dei a opção de vir ou não. Eu falei para você se você queria ficar em casa, se você queria vir, né? Eu falei para você como seria aqui. Agora você está dizendo, então agora você vai ter que ficar até a hora que eu for embora, né? Então, Exatamente. é importante que os pais, ou que dentro das relações, a gente dê essas cutucadas, e às vezes a gente não faz isso porque a gente tem medo. Né? A gente tem medo de chatear as pessoas. Mas uma coisa que é importante a gente fazer é ajudar as pessoas a pensar e refletir. Né? Sim. E uma coisa que às vezes a gente fala assim, não, eu não. Tem pessoas que evitam tomar decisões, elas deixam de fazer escolhas com medo de se frustrar, com medo de ser surpreendida por coisas ruins, né? Mas muitas vezes essa pessoa ela esquece que quando ela deixa de fazer uma escolha e tomar uma decisão, ela perde a oportunidade de ser surpreendida por coisas boas. Exato. Né? Então, a questão de eu tomar uma decisão, de eu fazer uma escolha, se eu vou ou não, se eu fico, não importa qual vai ser a decisão que eu vou tomar. Sim. Mas eu não estou só me privando. Eu também estou, assim, eu não estou me privando do que é mal, mas eu estou me privando também do que é bom. Né? Isso é um ponto muito importante para a gente pensar também. Sim, é muito importante mesmo. E você me fez lembrar de uma coisa interessante também de falar. Por exemplo,
Vamos falar de relacionamento sexo-afetivo, né? De pessoas que são ou não casadas. Por exemplo, o casal tá junto e o cara gosta de jogar bola, jogar futebol, e a mulher dele não gosta. O que é muito comum. Eu já fui uma mulher que não gostava que o marido fosse jogar futebol, entendeu? Então acho que isso é muito natural, não tem problema. Mas eu mudei. O que acontece? Aí ela tem amigas que quando ela estava solteira, ela saía com as amigas, ia no cinema, ia comer alguma coisa, né? Saía aí para fazer alguma coisa com as amigas. E se divertia por isso. E quando casa, ela passa a não estar mais com as amigas e aí ela não quer também que ele vá jogar bola. Ou vice-versa, tá bom? Numa dessa, ela não deixa ele ser autônomo, ela não deixa ele ter autonomia e ele não deixa ela ter autonomia. Mas às vezes nem é assim. Às vezes ele não deixa ela sair, não deixa ela ter autonomia, não apoia a autonomia, porque não briga pela autonomia dele, porque não quer que ela tenha a autonomia dela. Entendeu? Então, um passa a viver a vida do outro sem respeitar a autonomia um do outro, já que foi exatamente isso que muitas vezes atraiu um ao outro, né? A autonomia, a segurança, porque a gente quer no outro, muitas vezes a gente se apaixona pelo outro por conta daquilo que o outro tem e que não tem, né? Eu me apaixono por uma coisa que não tem em mim, que eu quero ter, e o outro tem. Então, as pessoas se completam assim. Então, quando eu não permito que o outro tenha individualidade e eu não tenho a minha, eu vou jogar na cara, se ele tiver, como pode você ter autonomia e fazer essas coisas se eu não faço? E isso tem a ver com escolha. Isso tem a ver com escolha. Então, a gente precisa tomar decisão todos os dias e nessas situações, principalmente. O que eu gosto, como é que eu quero, como é que deve ser para a gente continuar tendo bem-estar. E o bem-estar, ele deve vir em primeiro lugar sempre, sempre. Sem o bem-estar não existe qualidade de vida, né? Não existe qualidade de vida. Então, isso é um ponto importante para falar. E isso vai de encontro com aquela coisa da permissividade que a gente estava falando agora há pouco. Mas é uma coisa muito comum nas relações que eu vejo por aí, sabe? E o que você falou também me fez pensar numa coisa importante, que quando a gente... quando o casal, ou quando duas pessoas, um pai e a mãe, ou com os filhos, ou o casal de namorados, eles estão conversando, e quando eles levam isso em consideração, isso promove o diálogo, né? Exato. Isso é muito bacana, porque isso é promovedor do diálogo. Então, quando eu respeito a autonomia da outra pessoa, isso incentiva, isso instiga o diálogo, né? Então, isso que é o bacana de tudo, né? E aí, uma coisa que eu queria, assim, para a gente pensar um pouquinho, Mônica, se você quiser falar, senão eu também posso, né, colocar aqui para a gente poder estar pensando, mas é assim, tem pessoas que falam, já me perguntaram o seguinte: Patrick, quando é que eu sei que é o momento de fazer uma escolha, de tomar uma decisão? Quando é que eu sei o momento de tomar uma decisão? Né? E eu sempre costumo dizer o seguinte: o melhor momento de tomar uma decisão é quando você olha para o seu estado atual, você olha para o agora, para a vida que você está tendo, para a vida que você está vivendo, e você começa a olhar. Eu vou usar um exemplo de trabalho. Você olha para a sua vida, para o emprego que você tem, e aí você começa a perceber que aquele emprego, ele não faz mais sentido para a sua vida. Uhum. Quando você começa a olhar e falar, eu não sei por que eu estou aqui. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque eu não gosto desse emprego. Eu não gosto dessa vida, eu não gosto desse trabalho, eu não gosto dessas pessoas. Enfim, eu não gosto, né? Então, o melhor momento, eu costumo pensar dessa forma, para a gente tomar uma decisão, fazer uma escolha, é quando eu começo a perceber que aquilo que eu estou fazendo não está fazendo sentido. E é claro que eu não estou dizendo que essa escolha é de você deixar, por exemplo, de namorar uma pessoa ou abandonar o casamento. Não é isso que eu estou colocando. É quando eu consigo olhar e perceber que o brilho já não está tendo mais, não tem mais brilho. O sentido já não está mais presente. Sim, mas eu vou te falar uma coisa. Então esse é o melhor momento, isso, de eu pensar o que eu tenho que fazer para melhorar e ajustar tudo isso.
né? Então, isso que você está falando é muito legal. Por quê? Só que tem uma coisa. A maioria das pessoas, quando elas se dão conta disso aí, que elas estão no emprego e que elas não estão bem, elas já estão com crise de pânico, entendeu? Elas já estão em situação de pânico, porque elas estão trabalhando há muito tempo num lugar só por conta do dinheiro, elas não ousam pensar, será que eu gosto do que eu faço? Elas não podem pensar nisso. Elas não podem pensar num relacionamento, por exemplo, de querer terminar um relacionamento, porque já está longe demais, eu estou para casar, como é que eu vou? Não posso. Então nega. E essa negação leva a crises e crises de ansiedade e vai acabar numa depressão, numa síndrome do pânico. Então você falou de uma coisa aí que para a maioria, para nós aqui é até tranquilo dizer, né? Porque a gente está, né, ainda bem acostumado hoje a fazer esse tipo de escolha, a conseguir analisar como é que eu estou hoje. Eu faço isso comigo. Peraí, eu estou esquisita, o que aconteceu? Por que eu estou esquisita? E eu vou voltando às horas para ver onde é que foi que aquilo nasceu, sabe? Mas as pessoas que tomaram decisões assim, que elas já estão na situação, Patrick, é quase impossível a pessoa sozinha fazer isso e conseguir se analisar, né? Eu estou falando isso porque as pessoas que eu encontro, que estão aqui, na beira do ataque de nervos, elas estão vivendo isso. Em relacionamento que elas não querem mais, mas elas negam, para elas negam. Não é para os outros, é para elas não podem pensar naquilo, entendeu? Porque a necessidade levou aquele emprego, algum tipo de gratidão, de pena, sei lá do que levou aquele relacionamento, sabe? A opinião do pai, para agradar o pai ou a mãe, sei lá quem que ela tá naquela faculdade. Então, assim, as pessoas às vezes elas não ousam e isso gera muito problema emocional. Né? Então, assim, como a atitude de não falar, gera, tudo isso vai gerar. Então, a gente vai até caminhar para outro assunto aqui, se a gente for levar por esse lado, né? Mas você estava falando, eu não pude hesitar, eu não pude evitar de falar isso, entendeu? Não, e você tá certa, porque e isso é legal, isso é bom, né? Quando eu digo o que que é bom, né? É bom ficar doente? Não. Mas é um sinal que o nosso organismo, nosso corpo, a nossa mente começa a dar pra gente, né? Sim. Eu sempre digo pros pacientes que eu acompanho, né? Às vezes ele tá lá com um problema, tá com uma depressão, ou tá com autoestima baixa, tá doente. O que que você acha que essa doença tá dizendo para você? O que que você acha que essa raiva, essa, esse mal-estar, né? O que que essa síndrome do pânico está dizendo para você? Ela está dizendo alguma coisa, né? Porque você talvez Exatamente. está deixando as pessoas tomar as decisões por você, né? E Sim. você, para não chatear, né? Para ser a pessoa, para ser o bonzinho, né? Essa é a questão. A gente, para ser bonzinho, a gente paga um preço bem mais alto, né? Para ser Exatamente. bonzinho, né? Exatamente. Tem uma pergunta aí, você quer olhar quem que é que a Thaís está falando? Vamos lá. Quando eu permito que o outro tenha autonomia, a minha natureza imediata é me diminuir, é ser permissiva para que o outro, né, para que outro Aham. viva. Sair deste processo me requer coragem. Eu É acho que isso é aí. essa, né? Sair desse processo me requer coragem. É isso aí, Bom, querida. você quer falar, Mônica? Então, isso aí, a gente vai falando, né? Puxa vida, como que a coisa vai crescendo, né? Como que ela vai ficando grande, sabe? E me coloca para pensar em tantas outras situações, assim. É, por exemplo, né, você estava falando que tem gente que pergunta, ou que pode perguntar, qual que é o momento de fazer uma escolha, ou né, como é que eu sei que se a decisão é certa. Existem critérios, né? Para eu tomar alguma decisão, eu preciso usar critério. Um dos critérios que eu preciso usar para tomar uma decisão, fazer uma escolha, eu estou prejudicando alguém com essa escolha? Certo? Eu estou ajudando, tomando essa decisão, eu estou ajudando de alguma forma. O que eu estou ajudando? Eu estou ajudando só a mim mesma, o meu ego, ou a minha vontade própria? Eu estou ajudando alguém? Então, esses são dois critérios. Existem mais, tá? Mas, assim, dois critérios. Eu estou prejudicando? Eu estou ajudando? É uma boa pergunta na hora de tomar uma decisão. E se visualizar. Opa, a Mônica saiu aqui, deixa eu chamar ela novamente. Vamos lá.
Eu vou tentar aqui. Voltei, Isso. voltei. Pronto. Eu vou tentar aqui, Thaís, colocar. Vou colocar o meu ponto de vista também, pegando o gancho do que a Mônica falou. Isso, faz aí. Quando eu tomo uma decisão, eu quero que o outro tenha autonomia, e aí eu vou me privar, né? Então isso não é saudável. Não é saudável você deixar a sua autonomia para que a autonomia do outro se sobressaia. O que é saudável no meio de tudo isso? É vocês dois conversar e negociar para ver o que é bom para os dois. O que é bom para os dois, que nem a Mônica colocou. Porque você não pode sair ferida nessa situação para que o outro fique bem, né? Então, se há possibilidade, se existe condições de você conversar e dialogar e negociar, ok. Só que aí entra o outro ponto. Não, Patrick, não há condições. Por que não há? Porque eu não quero chatear a pessoa. Então aí nós temos um problema muito sério, como a Mônica colocou. Isso a gente poderia chamar que é uma doença, pode ser uma doença, né? Quando eu me privo da minha liberdade, eu me privo da minha autonomia, dos meus desejos, da minha vontade. E isso, quando eu falo para qualquer pessoa, para uma mãe que está o tempo todo cuidando do filho. E aí ela, né? Onde é que fica essa mãe? Quem é que cuida dessa mãe? Tem que ser ela, né? Então, é você se posicionar, né? Conversar, dialogar, negociar, né? Então, isso é importante de ser pensado, né, também. Não sei se ajudou, Thaís, se respondeu a sua pergunta, tá? Mas dá um joinha aí se sim ou se não. Se tiver alguma dúvida, você fala também. Essa questão aí de fazer isso, que você estava falando para a Thaís, pede honestidade, né? Honestidade para conseguir. Sim. Honestidade, assim, para eu conseguir dizer para você aquilo que eu sinto, mesmo sabendo que eu posso te magoar, para eu dizer isso, eu preciso ter o mínimo de amor próprio. Porque entre me magoar e magoar, quem que eu vou magoar primeiro? Quem que eu vou magoar? Não é que dane-se o outro, não é isso. Mas se eu não vier em primeiro lugar, quem que vai me colocar em primeiro lugar se eu não me colocar? Se eu não ficar do meu lado, se eu não gostar, se eu não me defender, não me proteger, ninguém vai fazer isso. Então eu preciso defender aquilo que eu sinto e dizer, olha, não tá legal, não tô feliz. E aí a gente vai partir para um outro estágio, para um outro desafio, que é o seguinte. Para eu conseguir dizer para o outro aquilo que não tá legal e ter coragem, eu preciso correr o risco de perder o outro, né? Só que eu não posso cogitar essa possibilidade, então muitas vezes eu não vou nem falar nada, deixa do jeito que tá. Que termine em tragédia, mas eu não vou falar o que eu penso, entendeu? Porque tudo menos ficar sozinho, menos ficar sozinha. Então não arrisca, entendeu? Agora, se para eu ter um relacionamento, nós estamos falando aqui especificamente de sexo afetivo, para eu ter um relacionamento, eu precisar submeter todo o meu querer, o meu desejo, a minha vontade, a minha autonomia, será que vale a pena ter um relacionamento, então, nesse preço? Entendeu? Para eu ter uma amiga, eu vou precisar falar só sim para ela o tempo todo, porque a hora que eu falo não, ela vira as costas, ela vai embora, ela briga, me deixa sozinha. E aí, para não sofrer abandono, então eu me prostituo dizendo sim toda hora para tudo? Concordando com tudo aquilo, até com coisa que eu não concordo? Entende? Isso mexe com a nossa personalidade. Por isso que eu falo que falar de escolha, a gente não vai conseguir esgotar esse assunto aqui nunca, porque ele vai muito além, né? Muito além. Entendeu? Tá. A Thaís colocou ali, né? A coragem de sair sem medo. Thaís, toda escolha não há segurança nenhuma. Não há aquela coisa assim, vai dar certo ou não vai dar certo. Mas a gente tem que fazer o possível e o impossível, né? Que tiver no nosso alcance, para que a gente promova a liberdade, a autonomia das pessoas, mas sem anular a nossa. Né? Então isso é muito importante também a gente considerar. O medo, ele vem diante de toda escolha que a gente toma, principalmente escolhas que são extremamente significativas para a gente. Né? Sim. Então, não sei se ajudou, Thaís, mas eu acredito que o caminho é mais ou menos por aí. Né? Sim. Mônica, eu não sei quanto tempo a gente tem aí da live, né? Mas eu acho que a gente poderia já caminhar para o fechamento, né? Para nossa conclusão. Vamos sim.
Vamos sim. Eu só queria deixar mais fazer um adendo aí com isso que você falou para a Thaís, que é assim, né? Thaís, querida, eu acredito bastante que quando a coisa é verdadeira, quando ela é legítima, ela passa por todos os conflitos que tiver que passar, sabe? E aquele ditado, tem uma coisa que as pessoas falam que é muito verdadeiro, né? É velho, mas é verdadeiro. Quanto mais eu me seguro ou seguro o outro, mais eu fico sem. Quanto mais eu deixo ir, quanto maior a liberdade, quanto mais eu amo, quanto mais eu respeito a minha autonomia e a do outro, mais o outro quer ficar junto, porque a gente gosta de liberdade, né? A gente gosta de segurança. E ninguém gosta de estar perto de pessoas inseguras. Ninguém gosta de se relacionar com pessoas inseguras. Entendeu? Então, quando eu ajo, né, ajo como se eu tivesse segurança, como se eu tivesse autonomia e dou essa autonomia, mesmo que eu vá, assim, ligar para uma amiga, ir no banheiro, bater a cabeça na parede, mas eu deixo o outro um pouco livre, eu consigo desenvolver amor próprio e autoestima, sabe? A tão sonhada autoestima, porque todos os problemas que a gente vai vendo, assim, de doença emocional, doença mental, quando a gente vai examinando de forma cirúrgica, a gente vai chegar num endereço, falta de autoestima. É lá que está ferido, é ali que mora o câncer, sabe assim? Então, vale muito a pena o arriscar, porque se for de verdade, não vai te deixar, vai ficar com você. Tá bom? É só uma dica, meu amor. E a gente pode caminhar para o fim, Patrick, então. A gente pode até deixar aí muito desses assuntos em relação a esse próprio tema para outras ocasiões que a gente pode fazer a mesma coisa Claro. aqui. Né? Uma coisa que eu queria, assim, só para concluir, a gente acha que tem 3 minutos para fechar, porque vai dar o horário da live. Tá. Mas eu queria, assim, colocar que fazer uma escolha, tomar decisões, tendo noção do que eu ganho e do que eu perco, principalmente quando eu estou preparado para perder dentro de uma escolha, isso é um bom sinal de maturidade. Então, isso é o que vai fazer a gente crescer. Toda vez que a gente fizer uma escolha, vai haver, sim, algum tipo de... a gente vai perder. Então, a gente vai sentir falta de alguma coisa. Mas quando a gente faz a escolha certa, a gente olha para aquilo que a gente quer, lá na frente a gente vai ver que valeu a pena, né? E a gente está crescendo com isso. Então, eu queria deixar isso como um pensamento para a gente carregar, né? Não vamos olhar só para aquilo que a gente está ganhando, mas vamos olhar para o que a gente perde também, porque isso também é maturidade, né? Isso mesmo. Duvidar dos próprios pensamentos também vale a pena às vezes, né? Bom, a Kellen colocou aqui, eu não sei se vai dar tempo, né? Tinha medo de falar para minhas famílias que sou lésbica. Tomei coragem e falei. Mesmo que ninguém aceitou mais, tomei a minha decisão. Ser feliz, ser honesta, obrigado. É a Kellen. Kellen, obrigado pela sua participação. E é exatamente isso. E ninguém melhor do que cada pessoa sabe o que é melhor para si, né? Então, tem escolhas que a gente faz que vai contra o que as outras pessoas pensam. Mas eu acho que a gente tem que ir pelo caminho que a gente acredita que faz sentido, né? Para cada um de nós, né? Isso é um ponto muito importante aí. É isso, Muito Mônica. bem. Semana Tamo que vem junto. tem mais live, né? Fala de novo que cortou você. Não, só estou agradecendo aí a sua participação e dizer que semana que vem a Legal. gente está por aqui de novo, né? Depende também se as pessoas